Jair Bolsonaro recebeu mais declarações de apoios hoje em Brasília. Bolsonaro também andou na boleia de um caminhão. Depois viajou para Belém do Pará. Bolsonaro subiu na boleia de um caminhão e deu um passeio pela capital federal. Olha. Filhos deste solo és mãe gentil, pátria do Brasil. Cláudia Cremó, pelo amor de Deus. Olha, tem hora que dá vontade de desistir desse povo de São Paulo. Pelo amor de Deus, mulher. Olha só que saiu pesquisa hoje falando sobre empate técnico entre Boulos, Datena e, pasmem, Ricardo Nunes. Meninos, vocês não estão cansados de ficar morrendo afogados, não? Cada vez que tem uma chuva torrencial, dos morros descerem, de pessoas serem soterradas, da polícia que mais mata no planeta Terra, da polícia que está exterminando crianças pretas e pobres na periferia. Tome vergonha na sua cara, São Paulo. O estado mais rico do Brasil é também o estado mais violento. Não sei se vocês viram pesquisa da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que depois do Talarico de Freitas está cometendo o maior número de suicídios da história do Brasil. É isso mesmo que vocês querem continuar tendo? Depois reclamam de assaltantes de celulares, o estado onde mais roubam um celular da história da face da terra, e vocês ainda comendo direita? Tomem vergonha. Nós aqui apresentamos para vocês a saída. É Boulos, é pela esquerda, e não tem chabu, meu irmão e minha irmã. Não tem que discutir. Nós temos que limpar toda a política da extrema-direita. Por isso mesmo, eu apresentei o meu candidato a vereador em São Paulo, Rodrigo Jalu, que faz ações junto ao padre Júlio Lancelotti, alimentando o povo em situação de rua, porque isto também está se agravando assustadoramente no estado de São Paulo. A fome, a miséria que só tem crescido absurdamente, avassalador o que está acontecendo em São Paulo. Você não consegue andar mais nas ruas sem que você se depare com a miséria nua e crua na cara de toda a sociedade. Vai lá no Tietê para você ver como é que está a situação. Você tem que andar com um saco de dinheiro se você quiser ajudar as pessoas que estão na mais absoluta miséria, e as drogas tomando conta de todo o estado de São Paulo. Um caos. É absurdo que tenha pessoas, que tenham pobres, que estejam pensando em eleger Nunes. E Tarcísio eu nem vou falar, né, gente? Eu achei que fosse só na capital paulista que alguém pensava. Só que não. A boiada cresce e desanda. Encerro meu manifesto de indignação dizendo o seguinte: a Venezuela está passando tudo o que está passando pelo simples fato de estar sofrendo embargos dos Estados Unidos, daquele do Joe Biden, que agora está pagando com a própria mente todo o extermínio do povo palestino. E quem não baixa a cabeça para os Estados Unidos é classificado como ditador. Nicolás Maduro venceu eleições e ele cai atirando contra os Estados Unidos. E é por isso que toda a imprensa mundial está contra ele. Agora eu tenho uma coisinha para te falar. Se for chorar, bebê, manda áudio. Hasta la vitória sempre. Nicolás Maduro, presidente. Babê. Olá, pessoal do funk. Tá aqui o presidente Lula sancionando aquilo que é um desejo de todos vocês, o Dia do Funk, da valorização dessa iniciativa, a produção cultural, geração de renda, juventude mobilizada. Então, o reconhecimento do Estado brasileiro por essa iniciativa cultural e que gera muita valorização, emprego para a juventude. E viva o funk! Viva o funk! Necessário mais do que nunca desmilitarizar a polícia militar, desmilitarizar as polícias, né? O que significa isso? Porque eu sempre escutei essa exato. O que a pessoa comum pensa? Pô, vai tirar a arma do policial e deixar ele na mão, e já tira logo o colete dele também, joga no meio da favela, deixa a faquinha, deixa a faquinha ali, deixa um cortador de unha e ver se ele sobrevive, né? Cara, é um pensamento muito ingênuo e simplista, né? E bobo até, né, esse argumento. Porque, ó, primeiro, a Argentina tem uma polícia desmilitarizada,
Os Estados Unidos têm uma polícia militarizada, 80% do continente europeu tem uma polícia desmilitarizada. A desmilitarização é a regra no Ocidente das polícias. Então, o que consiste? Consiste em reduzir o número de rondas ostensivas e aumentar o número de policiais investigativos. Mas não somente, muda sobretudo o estatuto. Hoje, e um detalhe importante, sabia que a Polícia Militar do Brasil, os praças, quando questionados em todas as pesquisas até aqui, são favoráveis à desmilitarização? Por quê? Porque hoje um praça, um cabo, um soldado, um sargento ali, eles vão iniciar a carreira nisso e morrer a carreira nisso. Não tem progressão. Só se fizer prova, não sei o que, virar oficial. Não tem plano de carreira, portanto. Já num sistema não militarizado, como por exemplo da Polícia Civil, você pode ser o policial civil em padrão 1, padrão 2, padrão 3 e ir progredindo aos poucos na carreira e chegar no mesmo lugar do que qualquer outro policial civil pode chegar. E isso daí já é uma garantia. Tem garantia de greve, por exemplo, tem garantia de organização sindical, então tem outras garantias, mas principalmente no treinamento. O militar, ele atua a partir da lógica amigo-inimigo. O militar é para guerra. Não estamos em guerra dentro do nosso país e não temos amigo-inimigo, temos cidadãos. Então é uma outra abordagem frente ao problema e que se expressa também no treinamento, na ideologia, na ideia de hierarquia e disciplina, que já é a partir de uma outra lógica. Enfim, é como tem nos Estados Unidos, né? A direita fala tanto de que os Estados Unidos é um bom modelo de democracia, mas justamente num ponto tão importante que é o policiamento, daí a direita renega e prefere um modelo da Coreia do Norte, né? Que é do policiamento hiper ostensivo. Galera, depois de receber um ataque soviético nas redes sociais, o bolsonarista Mion, que é apresentador da Rede Globo, veio se retratar. Fica ligado aí que depois a gente vai fazer uma análise. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento aos nossos atletas. Tá? Eu falei que a gente, o grande público generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada, e por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo. Se nós somos ainda o país do futebol absoluto, nós somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual. O que não é também uma verdade, gente. Não é. Por mais que quiseram colocar minha fala como uma fala política, é claro e evidente que é a história do governo brasileiro desde sempre. A gente não tem essas modalidades sendo praticadas na escola desde nunca. Agora vamos ouvir essa parte que ele fala anteriormente. Eu separei só essa parte, tá? Presta atenção aí no que ele vai falar. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu tô falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$2.000 por mês. Pois é, Mion. Então, nós não aceitamos as suas desculpas, porque você mentiu. Você disse que um atleta brasileiro recebia R$2.000. Que não é só isso, tá? Um atleta brasileiro recebe R$4.500. E se subir ao pódio, são R$16.000, cara. Entendeu? Então não vem com esse papinho, não. Esse papinho dissimulado. Porque a Rede Globo, que te pediu, né? Ó, pede desculpa, porque vai pegar mal pra gente também. E a gente sabe que a Globo e a Faria Limas vai apoiar o Tarcísio em 2026. Tá ok? Ó, fica a dica aí pra ti, tá? A gente não é babaca não, parceiro. Tá bom? Enquanto estiver no Banco Central um anti-brasileiro, um ser desprezível como Roberto Campos Neto, eu não teria coragem de assinar autonomia nenhuma. Carla Zambelli,
mais conhecida como Carlita Espanhola. É uma das pessoas que deveria procurar a borda da Terra plana e pular dela. Porque, nossa senhora, Dona Carla Zambelli, assim como vários outros bolsonaristas, estão nas redes sociais espalhando a torto e a direito, né, a fake news que o governo Lula só quer taxar as pessoas, que quer taxar o trabalhador, e papapá e pipipi. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo até antes desse aqui. Mas vamos ver o que ela postou aqui em uma de suas redes sociais. Ninguém aguenta mais. É o desgoverno do imposto, da escravização do trabalhador em prol da companheirada. Mano, deixa eu mostrar um negocinho aqui pra vocês do que esse lixo, essa turma de estrume, chamam de desgoverno. Taxa de desemprego fecha 2023 em 7,8%, menor desde 2014. Vendas do comércio varejista sobem 1,7% em 2023. Produção industrial brasileira registra um crescimento de 3,6% em janeiro de 2024 em comparação com janeiro de 2023, e que em janeiro de 2023 também registrou um crescimento superior a janeiro de 2020. Índice de preço de alimentos recua 13,7% em 2023, em comparação ao ano anterior. Economia brasileira cresce 2,9% em 2023. Carga tributária do governo geral cai para 32,44% do PIB em 2023. Inflação brasileira fecha 2023 a 4,62%, menor desde 2020. Ibovespa fecha em alta e bate recorde de 134 mil pontos. Matéria publicada em 27/12 de 2023. Dólar encerra 2023 com queda de 8%. Maior queda desde 2016. Ah, Cássio, mas esse ano o dólar teve um aumento. Claro que teve. Em vários países, por vários motivos, né? Inclusive, poucos dias atrás o dólar bateu quase 5,70. E aí tinha um monte de influenciador, John Vlogs, Nobru, essa galera patrocinada por Blaze, por casinha de apostas, né? Fazendo um escarcéu na internet. E agora que o dólar voltou a cair, tá todo mundo, ó, biquinho frio. Hoje o dólar tá 5,47. E como podemos ver aqui, ó, no gráfico aqui, ó, só vem caindo, ó. Dá uma subidinha e cai, ó. E isso aconteceu, ó, essa alta aqui aconteceu no dia 2/7. 2/7. E em poucos dias, olha a queda do dólar e ninguém fala nada. Ah, Cássio, mas você também tem que entender que durante o governo Bolsonaro, nós estávamos em pandemia. Exatamente. E foi na pandemia que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. No mundo. Países menos desenvolvidos do que o Brasil tiveram as suas moedas acima do real. E por que isso aconteceu? Graças a um governo de bosta. Uma política econômica de bosta. Na verdade, um desgoverno. Esse sim foi um desgoverno do chorume Bolsonaro. Ladrão de joias. Mas basta você fazer uma pesquisa rápida na internet ou assistir um vídeo meu, que você vai ver que isso aqui, meu amor, não condiz nada com a realidade. Então é isso. Eu fiz a minha parte, trouxe a informação correta pra vocês. Espero que vocês façam a parte de vocês, né? Quer curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. E se não me segue, segue aí pra ajudar no engajamento, tá bom? Beijo no coração de todos, paz e luz, e até o próximo vídeo. Fui! Vocês viram essas imagens do Bolsonaro no Rio de Janeiro? Eles estão mostrando essas imagens como se tivesse muita gente. Mas percebam que eles não mostram o final do ato. Eles fazem um recorte do meio para dar uma impressão de que nas bordas tem muito mais gente do que tem realmente. Tanto é que se a gente analisar as imagens de cima, como essas imagens aqui, a gente percebe que flopou mais uma vez. Já tá virando rotina. Eles passaram 2 semanas divulgando nas redes sociais com um megafone em tudo quanto é praça para anunciar a chegada do Bolsonaro como se fosse uma coisa fenomenal e não juntaram nem 300 pessoas. E em boa parte da carreata do Bolsonaro, ele tava assim, sozinho. Coitado, eu fiquei até com pena dele. Se vocês verem ele andando por aí, dá um tchauzinho pelo menos pra ele não ir chorar no banheiro. Mas o pior foi ele discursando ao lado do Alexandre Ramagem, pessoa que ele mantém como seu candidato no Rio de Janeiro. O cara que gravou uma reunião secretamente. E aí a gente já sabe por que o Bolsonaro mantém o Ramagem como seu candidato, né? O cara que gravou uma reunião pode ter gravado muito mais. Ou seja, o Ramagem tem o Bolsonaro nas mãos. E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, o que é que tá acontecendo com o príncipe das trevas, hein? Eu tô achando ele meio coisado, vice? Eu acho que esse assunto das joias não fez bem pra cabeça do Mito, Ele tá meio perturbado, já mudou até o discurso. Mas uma coisa que ele não tinha falado ainda, eu ouvi hoje.
Ele disse que foi o presidente que mais se empenhou e que mais levou a pandemia a sério, olha. Eu nem queria rir hoje, viu? Bora ver o vídeo. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que tratou a pandemia com seriedade. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que... No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Ei, gadaiada, o perfume do Minto não deu certo não, quebrou. Eu acho que era mal cheiroso, viu? Mas se fizer um creme pra barbear à base de óleo de peroba, olha, vão ficar ricos, viu? Beijinho no chifre. O que é socialismo? O que é comunismo, Paulinho? Exatamente, essa é a pergunta. Você é a favor que todo mundo acorde e tenha um pão com manteiga e um café? Opa! Você é a favor de que todo mundo possa almoçar e jantar todos os dias? Claro. Você é a favor que todo mundo possa ter uma casa para morar? Maravilha. Você é a favor que todo mundo possa ter um carrinho para se locomover? Principalmente uma caminhonete. Você é a favor se puder ter uma chacrazinha para descansar no final de semana? Sim. Você é socialista, Paulinho. Quer dizer... É isso que nós socialistas defendemos. Aí eles falam que os socialistas e comunistas querem pegar a sua casa. Quem pega a casa do trabalhador são os bancos, que são capitalistas. Fica 3 meses sem pagar a prestação da sua casa ou do seu apartamento, o banco vai e toma. Fica 3 meses sem pagar a prestação do seu carro, o banco vai lá e toma. Então quem toma casa e carro das pessoas não são os socialistas e comunistas, são os capitalistas, que são os bancos e as grandes empresas. O que falam de comunismo na televisão, o que falam de comunismo na internet, não tem nada a ver. Só que a gente sabe, a Rede Globo e os principais jornais que a gente tem, não só na televisão, virtual, impresso, a forma como eles falam, eles dizem que Coreia do Norte é comunista. Não tem nada de comunismo na Coreia do Norte. Outro exemplo que é citado, Venezuela. Não tem nada de comunismo nem de socialismo na Venezuela. Outro exemplo clássico, a China. A China está disputando o mundo com os Estados Unidos. Isso não tem nada de socialismo, isso não tem nada de comunismo, isso é capitalismo. Então, o que tem na Coreia do Norte é capitalismo. O que tem na Venezuela é capitalismo. O que tem na China é capitalismo. Cuba foi um estado operário até a década de 80. Cuba hoje não é comunista, não é socialista. É que eles se utilizam também para citar esses países que hoje têm ditadura e isso gera confusão. O trabalhador na fábrica às vezes fala, pô, Weller, você fala que você está construindo uma alternativa socialista para os trabalhadores. Mas eu vi na Rede Globo que socialismo é Coreia do Norte, que é ditadura, lá não pode nem utilizar a internet. Não tem nada a ver o que a gente defende com o que é o modelo do qual é o sistema na Coreia do Norte.